Whenever we speak a foreign language, we tend to bring for our mother tongue all the influence, all the sounds, and put it in the foreign language. So I'm talking here about Portuguese and English. So when we speak English, we bring from Portuguese all the sounds from consonants, vowels, and we put it into English. The more sounds we bring from Portuguese, the stronger the accent is going to be. We bring the T's, the C's, the E's, and then sometimes we have a hard time to be understood. So, eu sou Regina Martinho, and I'm here to help you take your English ahead of the curve. Hoje a gente vai falar de um tema que é o seguinte: existem alguns pontos que fazem com que o brasileiro seja reconhecido em qualquer lugar. Eu sei das dificuldades que o brasileiro tem de compreender inglês e de ser compreendido, porque, é claro, eu sou brasileira e já estive onde você está hoje. Um dos pontos importantíssimos que dificultam a compreensão do brasileiro e fazem com que o brasileiro também não seja compreendido é que, em geral, a gente leva para o inglês aquela coisa de destacar as consoantes finais. Então, olha só, uma coisa que a gente vai ver hoje que é muito importante. For example, I have a word like take. What happens in English? So here we have a rule, uma regra. I have a word like take. So what we're going to do is, we cut the final E's. A regra é, E final você nunca vai falar em inglês. So we cut the final E, and the consonant that comes before it is going to be held. So o que você vai fazer? Você vai segurar essa consoante que vem antes do E. Então esse E como som, você esquece. Ele não existe como som. A consoante que vem antes dele, você vai segurar. A nossa tendência qual é? Take. A gente ainda destaca. So what you're going to do is take. How do you work on that? You form that K, take. Eu fiz toda a formação desse K na minha boca. Take. But I don't release the air. And I say take. This is gonna help you a lot when you speak English. Why? Because you're going to be speaking in a way that is more clear for the native speaker to understand. Um ponto que eu quero salientar aqui, quanto mais próximo você chega da forma como o nativo fala, mais fácil é para você compreendê-lo. E quanto mais distante você está, ou seja, quanto mais sotaque, quanto mais influência você levar do português, ou seja, se você falar take, você vai querer ouvir take. E isso é um dos fatores que dificulta a compreensão do brasileiro, percebe? Okay, so one example, take. So the technique we're going to use is take. Form this, but don't release it. Take. Tá aqui, eu não solto o ar. Take. And then after that we have cake. The same thing, right? Love, e não love, né? Love. Something important here. O M em inglês é marcado. Você não fala some friends, some people. Create. Time. Save, e não save. White. Percebe que eu quase que falo white, mas o T tá aqui. White. Rude. Crime. Now, what we're going to do, we're going to connect words that are finished in E, and then they have a consonant before, and we're going to connect these words with a word started in a consonant or a vowel so that you see what happens. The first thing I'm going to do is I'm going to connect those words with a word started in a consonant so that you see what happens. So if I say, for example, rude man,
You want to hear rude man or rude man. You won't hear that. Rude man, rude man. Try to repeat that. Rude man. Sometime, sometime. You know, sometime, sometime. The cake was. The cake was. The cake was. Hope she. Hope she? No. Hope she. Notice that I say hope she. Hope she. You see how we put it? So you say hope, hold the P. She. Hope she. Quando você se acostuma com isso, não vai mais caber na sua boca falar hope she. Hope she. Hope she. White sugar. White sugar. White sugar? No. White sugar. Percebe que se você entende como isso é formado, white sugar, quando você ouvir white sugar, isso não vai mais ser um problema para você? White sugar. The bride was. The bride was. The bride was. If you hear this and you're not prepared, this might be difficult to understand. The bride was. The bride was. You see, the bride, hold the D, was. Is this clear for you? So here we have a rule. Palavra terminada em E. Consoante que vem antes vai ser held. Você vai segurar. Você vai fazer a formação dela e vai segurar caso depois dela venha uma consoante. The bride was. Let's put it in a sentence so that you understand it better and we start practicing fluidity, right? My intention here is to bring you confidence, fluidity, and that you feel comfortable to speak English. So let's see a sentence together. I make my bed because I like it. I make my bed because I like it. I make my bed because I like it. You're not going to hear that and you're not going to speak that. You're not going to talk this way. Quando a gente fala com muitas interferências, né? Quando a gente traz muita coisa do português, a gente causa um ruído para a pessoa que nos ouve. E isso é que provoca o what did you say? Can you repeat? And then we get very, very, very insecure. We get very frustrated with our English. Ai, o que eu falei errado? Nossa, eu falei certo para nós. But when you know pronunciation, when you know the rules, everything changes. So let's see. I make my bed because I like it. I make, hold it. My bed, hold bed. I make my bed, hold. Because aqui eu vou juntar. I make my bed because I like, T-I, eu tenho um K final. Eu vou juntar, porque eu tenho uma vogal, like it. I make my bed because I like it. I make my bed because I like it. I make my bed because I like it. Repeat it, and then you're going to gain fluidity. It's muscles that we are working, okay? I make my bed because I like it. I make my bed because I like it. It's gonna sound clear. It's gonna sound fluid. This is what we're working on. One more sentence here. Some people are worried about that crime. Some people are worried about that crime. I chose the sentence for a very specific reason. Some people. I have some, you know, some, marca esse M. Some people. Olha só. People. Acaba em L. Some people. Olha a minha língua. Some people are. Eu tenho uma palavra que começa em vogal. People are. Some people are worried. Look at the pronunciation. Watch out. Some people are worried. Worried about. Some people are worried about. About. Some people are worried about that. About acabou em T. Eu não vou falar worried about. Hold it. That. Hold the T. Crime. Marco M. Some people are worried about that crime.
Some people are worried about that crime. Again, some people are worried about that crime. O que a gente está fazendo aqui? Ganhando fluidez, trabalhando músculos. For you to have that, you have to repeat a lot of times. It's very important because you are exercising muscles. These are muscles. Não adianta ouvir e não repetir. É necessário que você repita. São habilidades diferentes. Ouvir é uma coisa, praticar listening é uma habilidade, praticar speaking é outra habilidade. Para que você ganhe fluidez, você precisa repetir. So some people are worried about that crime. Some people are worried about that crime. Some people are worried about that crime. You get it? Se você curtiu esse vídeo, se você gostou desse vídeo, se você gostou dessa aula, curta esse vídeo, se inscreva no meu canal. Eu sou Regina Martinho and I'm here to help you get your English to be ahead of the curve. I'll see you in our next video. Bye!